Bateu aí o desespero na Globo News. Primeiramente, eu peço a sua inscrição aqui no Plantão Brasil. Vamos seguir aqui na luta pela democracia e pela verdade. A Globo News está em pânico. Vou mostrar aqui já algumas atitudes que estão tomando que mostram o pânico da emissora, porque a audiência da emissora está no tracinho. Em junho, agora mês passado, a Globo News teve a pior audiência da sua história. Tem uma coisa, eu já fiz vários vídeos aqui mostrando sobre como a audiência da Jovem Pan estava em tracinho, ainda está em traço, audiência de 0.00 muitas vezes, às vezes fica 0.01, 0.04 é o máximo que eles chegam, 0.04 é muito, muito ruim. Pois bem, a Globo News conseguia uma audiência de até 0.14, o que, você pensa, caramba, Thiago, não é nem um ponto, não é nem 0.2, é 0.14, mas agora a audiência caiu em junho, caiu muito e ficou na média em 0.08. Eu vou te falar aqui, segundo aí o portal Metrópolis, que mostrou aí a audiência da Globo, um ponto do Ibope equivalem a 268 mil domicílios com TV sintonizando essa TV. Ou seja, se uma televisão está ali com um ponto, quer dizer que tem 268 mil pessoas assistindo. 0.08 são 21 mil pessoas, 21.447 pessoas exatamente aí assistindo a Globo. Então, oficialmente, a audiência do Plantão Brasil é maior que a do Globo News. Quase todos os vídeos do Plantão Brasil têm mais de 21 mil visualizações. Pode até falar, mas Thiago, são visualizações simultâneas. Pode ter gente que assiste só uma parte, entre outras pessoas assistem outra parte. Sim, mas pelo que eu entendo aí de audiência, com mais de 15 anos de experiência com sites, com YouTube e outras coisas, eu vou te falar, se você tem 21 mil pessoas simultâneas, dificilmente a sua audiência vai passar muito de 100 mil no total. Dificilmente. Aí o que acontece? A Globo News fica com essa audiência, e essa audiência diária, quer dizer, 21 mil pessoas sintonizaram diário. É ruim. É muito, muito ruim. A conta não fecha. Como é que você vai pagar salário de tantos jornalistas que ganham bem com só 21 mil pessoas te assistindo por dia? Não é nada. Olha, se eu ganhasse na proporção que ganha aí a Globo, meu Deus do céu, o Plantão Brasil ia ser aqui, ia ter um estúdio de ouro com os melhores jornalistas do país. Mas não ganho, né? Os bancos não pagam para mim o tanto que pagam para a Globo, porque eu não fico aqui fazendo o trabalho de gabinete do ódio do Campos Neto, como faz a Globo. Quando eu falo aqui que, olha, essas emissoras, esses jornalões, todas as emissoras aí de rádio, TV, jornalões, que fazem parte aí do gabinete do ódio do Campos Neto, que passaram o mês inteiro mentindo que o dólar estava subindo por culpa do Lula, etc., que quando teve reforma da Previdência, reforma trabalhista, defenderam com unhas e dentes, esse pessoal que está sempre do lado errado, que apoiou o golpe de Estado, que apoiou a prisão do Lula, que apoiou o Bolsonaro em 2018, que quase foi engolido pelo bolsonarismo depois, quando eu falo, olha, eles recebem patrocínio dos bancos num valor muito acima do valor de mercado, que é exatamente para eles darem a versão que o banco quer. Agora você entende. Você vê o tamanho da audiência e vê quanto eles ganham. E olha, quantos jornalistas tem lá, o estúdio, tudo mais, vários estúdios lá e tudo mais. E aí você vê aqui os canais de esquerda do YouTube, que são independentes, você vê a diferença da estrutura. E você vê, que coisa, para ter uma audiência maior. A Globo passou aí, não só a Globo, toda a imprensa, passou aí o mês de junho inteiro mentindo contra o governo Lula. Mentindo descaradamente. Eu mostrei aqui, comenta aí você, plantonista, para que quem está assistindo o Plantão Brasil pelas primeiras vezes, ou quem não assiste todos os vídeos, fique sabendo e vá nos comentários e veja. Quantas vezes eu não falei aqui, foram muitas ou não foram? Eu não mostrei aqui mentiras da imprensa, inclusive da Globo News, contra o governo Lula, principalmente fazendo o trabalho de gabinete do ódio do Campos Neto. O que eles fazem? O Campos Neto e o Tarcísio se reuniram com a cúpula da Globo e aí decidiram, vamos começar a atacar o Lula, atacar quem defende o Lula, eu fui o principal atacado, e vamos começar aí a tentar projetar Tarcísio 2026. Pois bem, o que acontece é o seguinte, nos últimos anos, eu vou fazer aqui uma análise que pelo visto os diretores do Globo News não fizeram. Nos últimos anos, a Globo News tinha uma audiência 100% antipetista. Então, em 2015, 16, 17, 18, quem assistia esse canal era antipetista. E a audiência era até grande. Tem muito antipetista, eles plantaram ali o ódio, regaram com muitas mentiras contra o PT, principalmente na época da Lava Jato, e isso culminou aí na eleição do Bolsonaro, que foi amplamente apoiada pela Globo, amplamente apoiada. Eu nunca vou esquecer
uma história que foi o dia da prisão, do sequestro do Lula, lá pelo Sérgio Moro, dia 7 de abril de 2018. Naquele dia estava no carro Lula e estava o Marco Aurélio de Carvalho do Prerrogativas e estava também um outro advogado do Lula. E aí saiu no Globo News uma notícia da Andréa Sadi dizendo que o Lula ia resistir à prisão. E aquela notícia estava ali colocando todo mundo em polvorosa. Por quê? Porque a Polícia Federal podia entrar ali onde estava o Lula e ia ser um banho de sangue. Tinha mais de 10 mil pessoas em torno ali do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde estava o Lula. E aí, o Marco Aurélio de Carvalho falou, olha, eu tô no carro, ligou para a jornalista da Globo News, falou, eu estou no carro com o Lula, isso é mentira. Desminta isso agora, vai ter um banho de sangue aqui se a polícia acreditar nisso e quiser invadir. Sabe o que ela fez? Não vou desmentir. Depois, as jornalistas do Globo, um pouquinho antes, quando teve golpe de Estado, as jornalistas da Globo News tiraram fotos juntinhas, rindo no dia do impeachment, e se autodenominaram as Minas do Impeachment. Porque elas se autodenominaram, a gente que derrubou a Dilma, hein? Felizes, assim, derrubamos, conseguiram dar o golpe de Estado, patrocinadores ficaram felizes, né? Depois, tivemos lá a reforma da Previdência, a reforma tributária, eles foram 100% a favor. E os bolsominions que assistiam estavam... Quando o Bolsonaro começou a tomar aí projeção, o que aconteceu? O Bolsonaro tem um discurso anti-imprensa. Começa a falar Globo lixo, Globo lixo, Globo lixo. Aí o que aconteceu? A audiência foi caindo. Porque os bolsonaristas não queriam mais se informar pela Globo News e pela Rede Globo e por esses veículos. Queriam se informar pelo Terça Livre e pelos canais bolsonaristas. E ali o Bolsonaro tinha controle da narrativa. Por quê? Porque ele mandava ali disseminar fake news e os bolsonaristas disseminavam fake news em bloco ali. E aí foi caindo a audiência. Em determinado momento, o Bolsonaro brigou com o mercado financeiro e aí essas emissoras passaram a fazer alguma, não muita, mas alguma oposição ao governo Bolsonaro em alguns temas. No tema da economia, ninguém criticava o Paulo Guedes. Paulo Guedes até hoje é o rei ali na Globo News. Pois bem, mas em outras coisas sim. E aí passaram até a fazer oposição ao Bolsonaro e passaram a ter um público mais anti-bolsonarista. Hoje o público que assiste a Globo News é quase todo anti-bolsonarista. Dificilmente um bolsominion chega lá de manhã e fala, pô, vou assistir a Daniela Lima, hein? Ou chega lá de tarde e fala, vou assistir a Andréa Sadi. Não. Eles vão assistir lá os canais da Revista Oeste, o Augusto Nunes, a Jovem Pan. Aí, quando a sua audiência é toda anti-bolsonarista, tem que lembrar que essa audiência é uma audiência mais inteligente. Eles não engolem qualquer coisa. Você não dá cocô e fala que é chocolate, eles comem igual os bolsonaristas. Os bolsonaristas der cocô. Se o Bolsonaro falar para os bolsominions, olha, isso é chocolate, e der cocô, eles comem e falam, dá mais, que tá bom. É assim que é o bolsominion. Já na Globo News não adianta fazer isso com a audiência de esquerda, de centro-esquerda e muitos que são realmente petistas que também assistem. Não adianta. É o que acontece. Chega o governo Lula e começa as mentiras na área econômica. Só que no mês de junho a coisa piorou. Aí piorou de vez, principalmente depois dessas reuniões com o Tarcísio. E aí começaram a mentir feio sobre o dólar e sobre o que estava acontecendo. Então o público fez o quê? Muda de canal. Não assisto mais essa porcaria. E começa a parar de assistir. E tem uma coisa sobre a audiência em qualquer meio. Pode ser na internet, pode ser no Twitter, no Instagram, no Facebook, num site ou aqui no YouTube. Quando a pessoa tem o hábito de consumir algum conteúdo, ela consome todo dia. Quando ela vai perdendo esse hábito, ou seja, não vou mais ver isso aqui não, um dia. No dia seguinte, não vou mais ver. Perdeu o hábito, já era. Esse espectador não volta mais. E o que aconteceu? Muitos já não assistem mais. Porque fala, eu vou ficar vendo eles mentirem sobre Campos Neto, mentirem falando que o dólar subiu por culpa do Lula, mentindo por causa de não sei o quê, e eles ainda tentavam fazer um malabarismo falando, não, o Campos Neto tem os seus defeitos, mas... E aí colocava a culpa no Lula. Não dá, né? Aí não dá. Pra piorar, ainda tinha uns fascistinhas ali, como o Demetrio Magnoli, ainda tem, né? Como o Demetrio Magnoli. E aí você deve pensar, caramba, o que eles vão fazer aí para melhorar? Vão parar de mentir sobre o Lula na área econômica e vão começar aí a se redimir ou vão enfascistar de vez? Pois bem, lembre-se, teve a reunião do Tarcísio com os banqueiros. Na semana que teve aquela reunião, teve um colunista da Folha que escreveu o seguinte, precisamos do bolsonarismo moderado. Ele fez uma coluna na Folha com esse tema. Este jornalista é o Joel Pinheiro. Esse aqui, ó.
precisamos do bolsonarismo moderado. Eu cheguei a citar isso aqui no Plantão Brasil. Eu falei, não existe bolsonarismo moderado, porque eles todos querem dar golpe de Estado. Eles todos são bandidos. Não existe isso. João Pinheiro é um bolsominion. É um bolsominion que nem os bolsonaristas gostam dele, porque ele é enrustido demais para ser bolsominion. Ele finge que não é, mas todo mundo sabe que é. Aí vem, pô, vamos começar a falar a verdade ou vamos tentar mudar o nosso público de novo? Eles escolheram a segunda opção, porque é a opção que os bancos querem, né? Que os patrocinadores querem. E a opção que é para tentar viabilizar o Tarcísio. Então, eles contrataram o Joel Pinheiro, que foi anunciado aí como novo colunista, aí, novo comentarista da Globo News. Agora, o Demetrio Magnoli não é o único ali a falar abobrinha. Lembremos, a Globo também perdeu muita audiência quando começou a defender o genocídio na Palestina e teve uma pesquisa mundial que mostrou que a imprensa brasileira é a que mais defende o genocídio na Palestina. De todas, do mundo inteiro. Ou seja, a imprensa brasileira é a mais tóxica do mundo. Do mundo! Olha, mais do que a de Israel. Tem que se esforçar para ser pior do que a imprensa até de Israel nesse caso. Pois bem, o Joel Pinheiro é um cara que já defendeu venda de órgãos. Aqui, o tweet dele aqui, ó. A ideia básica de um mercado de órgãos não vitais é que, podendo vender, a oferta de órgãos seria muito maior e isso reduziria drasticamente a fila dos transplantes, evitando muitas mortes. Além disso, a pessoa que vendeu órgãos sai com um bom dinheiro em mãos. Quer dizer, vamos legalizar o tráfico de órgãos. Aí as pessoas mais pobres, além de já serem pobres, ainda vão ser pobres ainda caindo aos pedaços, porque não vai ter um rim, não vai ter um olho, não vai ter não sei o quê, porque vai ficar vendendo os órgãos aí para os ricos. Aí rico, além de ter todos os benefícios que tem, ainda vai poder comprar órgão. Essa é a ideia do cara. Se isso aí não é nazismo, eu não sei o que é. Peço sua inscrição no canal, seguiremos aqui. Falou!